Que a voz suave do Mestre ressoe em tua consciência como oração silenciosa, conduzindo teus dias com paz. Hoje quero falar diretamente a você, que talvez esteja vivendo uma dor silenciosa, um peso invisível que os outros não veem, mas que corrói por dentro. Se os seus olhos já se encheram de lágrimas em noites solitárias, se em algum momento a ideia do fim pareceu mais fácil do que suportar o que se sente, saiba que esta mensagem chegou até você por um motivo maior. Você não está sozinho, mesmo quando o silêncio parece gritar dentro da alma. Quantas vezes você já se perguntou, será que vale a pena continuar? Talvez o coração tenha se cansado das lutas, das injustiças, das ausências. Talvez o mundo, com suas exigências e dores, tenha feito você acreditar que não existe saída. Mas existe algo que precisa ser dito, e eu quero que você escute como quem recebe um abraço. A sua vida não é um acaso. O sopro divino que lhe mantém vivo é sinal de que Deus ainda tem caminhos a lhe mostrar. O suicídio, para muitos, parece uma resposta definitiva a uma dor insuportável. Mas e se eu lhe dissesse que a vida não se encerra com a última respiração do corpo? E se eu lhe revelasse que, além da escuridão aparente, existe um amor que o envolve, mesmo quando você pensa em desistir? Os espíritos nos contam que a vida continua e que nenhum sofrimento é eterno. Aqueles que partiram pelo suicídio não foram apagados da existência. Eles vivem, aprendem, choram, se arrependem, mas, sobretudo, são resgatados pelo amor infinito de Deus. Imagine por um instante uma mãe que observa o filho cometer um erro grave. Ela não o abandona. Pelo contrário, aproxima-se ainda mais, cuidando, mesmo quando o filho não percebe. Assim é Deus conosco. Mesmo quando tomamos caminhos de dor, Ele não se afasta. E é isso que os relatos espirituais de irmãos que partiram pelo suicídio nos mostram. Não existe rejeição divina, existe aprendizado e reencontro. Chico Xavier, em uma de suas lições, nos lembra: o suicídio é um engano da alma, mas nunca um ponto final. O amor de Deus não desiste de ninguém. Essas palavras ecoam como bálsamo, porque nos ensinam que até os maiores erros podem ser transformados em lições e oportunidades de recomeço. Talvez você conheça alguém que partiu assim. Talvez essa dor ainda pese sobre sua família. Ou talvez seja você mesmo quem luta contra pensamentos que não ousa confessar. Eu quero lhe dizer, não tema abrir o coração. Há um mundo invisível que o envolve de ternura. Há espíritos que lhe estendem a mão em silêncio. Há um Cristo que há mais de 2000 anos ensinou que ninguém se perde, porque todos somos ovelhas que Ele procura. Este vídeo, esta palavra, não é acaso. É uma ponte. Um encontro entre a sua dor e o consolo que a espiritualidade deseja oferecer. Se você sente que não aguenta mais, respire fundo agora. Permita-se acreditar que existe um propósito. Porque existe. Você não foi criado para o abandono, mas para a luz. Hoje, juntos, vamos mergulhar em relatos e ensinamentos que não apenas revelam o que acontece com aqueles que se entregam ao suicídio, mas também mostram o que o amor divino é capaz de realizar, transformar a escuridão em aprendizado e o desespero em esperança. Eu lhe peço, permaneça comigo até o fim desta caminhada, porque talvez ao final destas palavras você perceba que nunca esteve só. Talvez você carregue em silêncio uma pergunta que arde como fogo no coração. O que acontece com aqueles que decidem abreviar a própria vida? Essa dúvida, tão antiga quanto a dor humana, tem atravessado gerações. Muitos se calam por medo, outros por vergonha. Mas a verdade é que milhares de almas já enfrentaram essa decisão extrema. E por trás de cada uma delas, há histórias reais de sofrimento, desespero e também de amor e resgate. A dor que leva alguém ao suicídio nunca é pequena. É a dor da alma cansada, que se sente incompreendida, rejeitada, abandonada. É o peso das culpas que não foram ditas, das feridas que não encontraram remédio, da solidão que ninguém percebeu. Quem parte assim, geralmente, não busca o fim da vida, mas o fim da dor. E é justamente nesse ponto que tantas almas se enganam. Acreditam que a morte encerra os sofrimentos, quando na verdade apenas muda o cenário da experiência. Mas é natural que você pergunte, com o coração apertado, e depois? Será que existe castigo?
Será que essas almas ficam perdidas sem chance de perdão? Essas perguntas nascem do medo, mas também da esperança de que exista uma resposta que console. E é isso que a espiritualidade, através dos relatos trazidos por médiuns fiéis como Chico Xavier e Ivone Pereira, nos ensina. Ninguém está condenado ao abandono. Os espíritos suicidas narram em suas cartas e memórias que o primeiro contato após a morte é muitas vezes marcado por confusão, dor e arrependimento. Eles descrevem a sensação de ainda estarem vivos, mas presos a um corpo que já não responde. Muitos sentem a angústia do ato, repetida em sua memória, como se o coração gritasse: "O que eu fiz comigo mesmo?" É um despertar doloroso, mas necessário, porque mostra que a vida é maior que a morte. E aqui está um ponto essencial. Nenhum desses relatos fala de um Deus que pune ou abandona. Pelo contrário, todos revelam a presença de espíritos amigos, de familiares já desencarnados, de mentores que se aproximam pouco a pouco, conduzindo esses irmãos para regiões de tratamento e aprendizado. Se há sofrimento, é consequência natural do gesto, não vingança divina. O amor de Deus é tão imenso que alcança até mesmo os abismos da desesperança. Talvez você, ao ouvir isso, esteja lembrando de alguém querido que partiu dessa forma. Talvez a sua pergunta seja: e onde ele está agora? Será que sofre? Será que pode me ouvir? E é justamente aqui que precisamos acolher a sua dor. Cada caso é único, cada alma desperta de maneira diferente. Mas há algo que nunca varia. O laço do amor não se rompe com a morte. Suas preces chegam a esse ser amado, suas lágrimas são sentidas como ondas de carinho que aliviam seu estado. O Espiritismo nos mostra que a maior ajuda que podemos dar a esses irmãos é a oração sincera, repleta de ternura, sem julgamentos, porque eles já carregam peso suficiente em si mesmos. A sua lembrança amorosa é como uma chama que ilumina os caminhos sombrios onde eles ainda caminham. E talvez a pergunta mais difícil que ecoa em muitos corações seja esta: se Deus é amor, por que permitiu que isso acontecesse? Por que não impediu o ato? A resposta, meu amigo, minha amiga, não é simples, mas é consoladora. Deus nos concede o livre-arbítrio e com ele a possibilidade de escolhermos até mesmo caminhos de dor. Mas ao mesmo tempo, ele prepara sempre o reencontro, o aprendizado e o recomeço. Nada é perdido no universo do amor divino. Hoje, ao refletirmos sobre essas histórias reais, não o faremos para assustar ou condenar, mas para compreender e acolher, porque por trás de cada ato de suicídio há uma alma que clama por carinho, por luz, por compreensão. E é isso que vamos buscar juntos: transformar o silêncio da dor em um diálogo de esperança. Meu amigo, minha amiga, quando falamos em suicídio, não falamos apenas de um ato, mas de um grito da alma que não encontrou outro caminho. E diante desse grito, a espiritualidade não responde com condenação, mas com compaixão. É como uma mãe que encontra o filho caído no chão. Ela não o castiga pela queda, ela o levanta, mesmo que seja preciso limpá-lo das feridas. Os relatos espirituais que nos chegam, através de médiuns sérios, são como cartas vindas de um porto distante. Nessas cartas, os que partiram dessa forma contam sua dor, o arrependimento, mas também o acolhimento. Eles descrevem lugares de sombras, sim, mas também descrevem mãos estendidas que os guiam para a luz. O que parecia um fim definitivo se torna uma travessia, dolorosa, mas cheia de ensinamentos. Imagine o oceano. Na superfície, as ondas podem ser violentas, revoltas, carregadas de tempestades. Mas no fundo, em silêncio, a água guarda calma, profundidade, equilíbrio. Assim é a vida espiritual. Mesmo quando a tempestade nos arrasta a decisões desesperadas, existe sempre um fundo silencioso que sustenta a existência. Deus é esse fundo eterno, onde nenhuma alma se perde. Chico Xavier costumava dizer que ninguém está condenado para sempre, porque a eternidade é feita de recomeços. Essa verdade deve ser guardada como um farol no coração. O suicídio não é um ponto final, mas um ponto e vírgula na história da alma. Uma pausa dolorosa, sim, mas seguida de novas linhas, novos capítulos, novas oportunidades de aprendizado.
Talvez seja difícil imaginar como alguém que escolheu esse caminho possa encontrar consolo depois. Mas a vida espiritual é regida por uma lei maior, a lei do amor. E é esse amor que alcança os abismos, que se faz luz onde parecia haver apenas trevas. André Luiz nos conta que muitos desses irmãos são recolhidos em hospitais espirituais, tratados como feridos de guerra, envoltos em vibrações de oração, até que pouco a pouco despertem para a realidade maior. Você já percebeu como uma flor pode nascer no meio de uma rachadura no asfalto? Ali onde tudo parecia árido, onde só havia dureza e frieza, um pequeno broto insiste em romper, trazendo vida. Assim também acontece com os espíritos que partiram pelo suicídio. Mesmo em meio à aridez do arrependimento e da dor, o amor divino faz brotar a esperança. Nada é mais forte do que a misericórdia de Deus. E para você que escuta essas palavras, talvez com lágrimas nos olhos, há um convite. Não veja o suicídio apenas como tragédia, mas como uma lição profunda sobre a vida. Porque se a morte não encerra a existência, também não apaga o amor. Aqueles que se foram continuam a sentir sua saudade, continuam a se emocionar com suas preces, continuam ligados a você pelos fios invisíveis do coração. O que a espiritualidade nos pede é que transformemos a dor em oração, a lembrança em carinho, a saudade em força, porque essas vibrações chegam até eles como bálsamo. É como se cada palavra amorosa fosse um copo de água fresca, oferecido a alguém que atravessa um deserto. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tema. O suicídio é uma dor, mas não é o fim. A vida, a caminho, a redenção. E se você já se perguntou se existe perdão para esse gesto, a resposta é clara como a luz do sol. Existe, porque Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Quando olhamos para o suicídio à luz da doutrina espírita, percebemos que não se trata de um tema de castigo, mas de consequência natural. Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores sobre o direito que temos à nossa própria vida. E a resposta é clara. A vida nos foi confiada por Deus, e não temos autoridade para interrompê-la sem justa razão. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos espíritos deixam evidente que a misericórdia divina é infinita e que o suicida não é rejeitado, mas auxiliado. O sofrimento que muitos relatam após o suicídio não vem de um Deus que pune, mas do despertar brusco da alma para a realidade. É como alguém que adormeceu cheio de preocupações, acreditando que o sono seria um alívio, e acorda em meio às mesmas dores, sem o descanso esperado. A alma, ao sair do corpo, percebe que não encontrou a libertação que buscava. A dor que se desejava apagar continua presente, ampliada pelo arrependimento. Mas a lei de Deus não é vingança, é educação. Cada consequência é uma lição. Cada dor se torna uma oportunidade de crescimento. Emmanuel nos ensina que o sofrimento não é um fim em si, mas um meio de redenção e de aprendizado. Por isso, os espíritos suicidas descrevem, em cartas psicografadas, que seu maior desafio não é a punição, mas a necessidade de compreender o valor da vida que deixaram para trás. André Luiz, em suas observações no plano espiritual, conta que muitos desses irmãos são socorridos em regiões de desequilíbrio, chamadas por alguns de vales de sofrimento. Não são prisões divinas, mas zonas de tratamento, semelhantes a enfermarias imensas onde se recolhem aqueles que ainda não despertaram para a realidade espiritual. Nesses locais, o tempo funciona como remédio, a oração como bálsamo e o amor como única força capaz de curar. É importante entender que cada caso é único. Há quem desperte em desespero, há quem permaneça em sono profundo por longos períodos, há quem logo perceba a gravidade do gesto e peça auxílio. Mas em todos os relatos, há um ponto em comum: a presença constante de trabalhadores espirituais que não abandonam nenhum desses irmãos. São médicos da alma, enfermeiros da luz, espíritos amigos, que como voluntários do céu se dedicam a recolher os feridos do desespero. E aqui está uma verdade essencial: o suicida não é condenado eternamente. Ele continua sua jornada, aprende com as dores, reencontra familiares, recebe novas chances de reencarnação para reparar e seguir. O que parecia ser um fim absoluto
É na realidade uma curva na estrada da evolução, um desvio doloroso, mas que ainda conduz à meta divina, a perfeição relativa que todos alcançaremos um dia. Para nós, que permanecemos na Terra, o Espiritismo nos convida a olhar para o suicídio não com julgamento, mas com compaixão. Emmanuel afirma que julgar é esquecer que também erramos, compreender é auxiliar a que o outro se levante. Quantos de nós, se estivéssemos sob dores semelhantes, não teríamos caído no mesmo equívoco? A caridade maior é estender o coração e não o dedo acusador. E talvez a pergunta que brote agora em você seja: como posso ajudar quem já partiu assim? A resposta é simples e profunda: pela oração, pelo amor silencioso, pela lembrança que consola e não condena. Uma prece feita com lágrimas sinceras é como uma estrela que se acende na noite espiritual daquele que sofre. Cada pensamento de ternura é uma mensagem que chega até ele dizendo: você não está esquecido, ainda é amado. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Espiritismo não fala de condenação eterna, mas de aprendizado contínuo. O suicídio não é o fim, mas um caminho de dor que pode ser transformado em luz pelo amor divino. E se há uma certeza que podemos guardar no coração, é esta: ninguém se perde no universo de Deus. Meu irmão, minha irmã, ao falarmos sobre o suicídio e suas consequências, não podemos esquecer que cada pensamento, cada atitude que cultivamos no dia a dia, é como uma semente lançada no solo da nossa alma. Muitas vezes, acreditamos que as grandes quedas acontecem de repente, como um raio que rasga o céu sem aviso. Mas, na verdade, elas são frutos de pequenos descuidos acumulados, mágoas guardadas, culpas não resolvidas, solidão não partilhada. O ser humano, em sua caminhada terrestre, é constantemente influenciado por duas forças invisíveis. De um lado, os espíritos amigos que nos inspiram coragem, fé, resignação. Do outro, espíritos ainda presos ao desequilíbrio e se aproximam de nossas fragilidades para nos sugerir caminhos de desespero. Nenhum de nós está livre desse campo de influências. André Luiz nos recorda que o pensamento é força criadora, que atrai companhias conforme sua natureza. Isso significa que quando alimentamos ideias de esperança, atraímos a companhia de benfeitores espirituais, que reforçam nossa fé. Mas quando nos deixamos cair em redes de desânimo, podemos sintonizar com entidades sofredoras, que ampliam nossa angústia. Não é castigo, é sintonia. Como o rádio que sintoniza uma frequência, nossa mente se conecta às vibrações que cultivamos. Quantos de nós, em momentos de tristeza, já ouvimos a voz íntima da tentação dizendo: acabe com isso, não vale a pena continuar. Essa voz não nasce do nada. É resultado da mistura entre a nossa dor e as sugestões daqueles que, do outro lado, ainda sofrem e buscam companhia em sua própria sombra. Mas aqui está a boa notícia: nenhuma dessas influências é maior que a luz que podemos invocar pela prece, pela confiança em Deus, pelo esforço em mudar o foco do pensamento. A vida na Terra é um campo de provas. Cada dificuldade, cada lágrima, cada perda é também uma oportunidade de crescimento. Emmanuel nos ensina que os problemas são recados da vida, pedindo soluções de amor e coragem. Se compreendemos isso, começamos a olhar para as dores não como inimigas, mas como professoras. E mesmo as mais duras lições se tornam degraus para nossa elevação. Quando refletimos sobre os irmãos que escolheram o suicídio, percebemos que muitos deles não foram capazes de sustentar essa luta. E quem de nós pode julgá-los? Talvez estivéssemos na mesma situação, teríamos feito igual ou pior. É por isso que o Espiritismo insiste tanto na compaixão, porque cada atitude nossa, cada gesto de acolhimento, cada palavra amiga, pode ser o fio que impede alguém de cair no abismo. E aqui está uma reflexão que precisa ecoar em nossos corações. O suicídio não acontece apenas no instante do ato, mas é cultivado nas pequenas desistências diárias. Cada vez que deixamos de acreditar em nós mesmos, cada vez que sufocamos um sonho, cada vez que desistimos de lutar, vamos pouco a pouco matando a esperança. Mas, do mesmo modo, podemos escolher cultivar a vida todos os dias, regando com gestos simples de amor, de fé, de paciência. E lembre-se, nunca estamos desamparados.
Mesmo quando a mente se perde em pensamentos sombrios, existe sempre um mentor, um amigo espiritual, alguém que vela por nós, sussurrando coragem. Muitas vezes, não percebemos esses sussurros porque o barulho da dor é alto demais, mas eles estão lá, esperando que façamos silêncio interior para ouvi-los. Por isso, cuide dos seus pensamentos, vigie suas emoções, busque na oração um refúgio, porque cada atitude humana é uma escolha de sintonia. Ou sintonizamos com a sombra ou com a luz. E quando escolhemos a luz, mesmo que a dor permaneça, ela deixa de ser prisão e se torna aprendizado. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha sentido algo que não soube explicar. Uma presença suave no quarto escuro, um arrepio sem motivo, um perfume de flores no ar sem que houvesse flores por perto, uma lembrança repentina de alguém querido já falecido. Esses sinais, tão delicados, são como cartas invisíveis enviadas pelo mundo espiritual. São provas silenciosas de que não estamos sós. Muitos espíritos que partiram pelo suicídio narram através da psicografia que em seus primeiros instantes de dor após a desencarnação, sentiram vibrações de prece vindas de familiares encarnados. Dizem que essas vibrações eram como bálsamos em feridas abertas, como gotas de luz em desertos sombrios. Isso nos mostra a força que nossos pensamentos e sentimentos têm. Cada oração é um fio de amor que atravessa dimensões. Você já percebeu como, em meio a uma tristeza profunda, às vezes surge um pensamento inesperado de esperança, como se alguém lhe dissesse: continue, você não está só. Esse é um sinal sutil da presença dos mentores. Não espere ouvir vozes audíveis ou ver aparições nítidas. O mundo espiritual fala na linguagem do coração, na sutileza das intuições, na calma que surge sem explicação. Os benfeitores espirituais, muitas vezes, se aproximam quando estamos prestes a desistir. Eles não podem nos impedir de escolher, pois o livre-arbítrio é sagrado, mas podem inspirar, sugerir, acender pequenas luzes no caminho. Quantas vezes um livro caiu em suas mãos exatamente quando precisava? Quantas vezes um vídeo, uma frase, uma música chegou no instante certo? Isso não é acaso. É o trabalho silencioso dos que velam por nós. Chico Xavier dizia: a intuição é a voz de Deus falando baixinho dentro de nós. Essa voz sutil é o maior sinal da presença espiritual. Quando você sente vontade de perdoar, de recomeçar, de dar mais um passo apesar da dor, saiba, alguém do outro lado lhe inspirou. E mesmo aqueles que partiram pelo suicídio também encontram meios de se comunicar. Muitos pedem, através de médiuns, que suas famílias não os esqueçam, mas que também não os aprisionem em lágrimas de desespero. Eles pedem orações, lembranças de carinho, vibrações de amor. Esses sinais podem chegar em sonhos, em sensações de proximidade, em coincidências que aquecem o coração. Talvez você tenha sonhado com um ente querido que partiu dessa forma. Talvez tenha visto seu olhar, ouvido sua voz, sentido seu abraço. O Espiritismo nos ensina que muitos sonhos são, na verdade, encontros espirituais reais, nos quais recebemos notícias, consolo, abraços que o corpo não poderia viver. O sonho é a ponte entre dois mundos. E se você se pergunta: como saber se é apenas imaginação ou se é um sinal real? A resposta é simples. Observe o que ficou em seu coração. Se o sonho trouxe paz, serenidade, esperança, é sinal de que houve, de fato, um encontro verdadeiro. Porque os espíritos de luz sempre nos deixam rastros de paz. A vida espiritual se revela em detalhes sutis. O problema é que muitas vezes estamos tão mergulhados no barulho do mundo que não prestamos atenção. A espiritualidade não grita, ela sussurra. É preciso aprender a silenciar a mente para ouvir o coração. Portanto, abra os olhos para os sinais. O amor dos espíritos não é uma teoria distante, é presença real. E se até os que erraram pelo suicídio encontram meios de se comunicar, é porque o laço do amor é mais forte do que qualquer decisão dolorosa. O amor é eterno, e suas manifestações, mesmo sutis, são lembretes de que nunca estamos abandonados. Meu irmão, minha irmã, depois de ouvirmos tantas reflexões e relatos, precisamos compreender que a mensagem maior que o tema do suicídio nos traz
Não é de medo, mas de transformação. A vida não é um fardo sem sentido. Ela é um presente divino, mesmo quando envolve lágrimas. É como a terra que, ao ser arada e ferida, se torna capaz de receber a semente e dar frutos. Se você sente que o desespero o visita, lembre-se, cada pensamento de escuridão pode ser respondido com um pequeno gesto de luz. Não espere resolver tudo de uma vez. Comece com passos simples. Levantar-se pela manhã e agradecer por estar vivo, abrir a janela e respirar fundo, buscar uma palavra de consolo em um livro edificante, telefonar para alguém e dizer: "Estou precisando de você". São atitudes pequenas que juntas formam uma rede de resistência contra a dor. O Espiritismo nos ensina que a oração é uma ponte real entre os dois mundos. Emmanuel dizia: "Orar é abrir a janela da alma para que a luz de Deus entre e renove nossas forças". Quando a noite parecer longa demais, feche os olhos e converse com Deus, como quem fala com um pai amoroso. Não se preocupe com palavras bonitas. Derrame o coração como ele está, e você sentirá respostas na forma de calma, de coragem, de intuições que brotam de dentro. E se você convive com alguém que demonstra sinais de tristeza profunda, seja a presença que acolhe. Não subestime a força de um abraço, de um olhar que diz: "Eu me importo com você". Muitas vidas são salvas por pequenos gestos de amor que impedem a sensação de abandono. Lembre-se de que todos nós podemos ser instrumentos da espiritualidade, transmitindo consolo em nome de Deus. Também é importante aprender a cuidar dos pensamentos. André Luiz nos mostra que a mente é como um imã, atrai aquilo em que se concentra. Se você se prende apenas ao desespero, atrai vibrações semelhantes. Mas se busca cultivar a esperança, mesmo em meio à dor, atrairá forças que o sustentarão. Não é simples, mas é possível, porque cada esforço sincero é notado pelo alto. E para aqueles que já perderam alguém pelo suicídio, o convite é transformar a saudade em oração. Não alimente culpas, não prenda a lembrança na dor. Em vez de perguntar: "Por que ele fez isso?", pergunte: "Como posso ajudá-lo agora?". E a resposta será sempre a mesma: amando mais, orando mais, confiando mais. Suas vibrações são como fios de luz que alcançam esse ser querido, fortalecendo-o onde ele estiver. Agora convido você a um instante de silêncio interior. Feche os olhos por um momento, respire fundo e permita-se sentir que não está só. Imagine uma luz suave envolvendo todo o seu corpo, acalmando os pensamentos e aliviando o coração. Essa luz é a presença do Cristo, que disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Ore comigo em pensamento: Senhor, sei que a vida é sagrada e que nada acontece sem o teu amor. Ampara os corações cansados, fortalece os que pensam em desistir, consola aqueles que já partiram pelo caminho do suicídio, que possamos ser instrumentos de paz, de esperança e de luz, e que cada lágrima derramada se transforme em semente de aprendizado e recomeço. Sim, meu irmão, minha irmã, há sempre um recomeço. Não importa o tamanho da queda, existe sempre a possibilidade de se levantar. A vida é feita de chances, e Deus nunca se cansa de nos oferecer novas oportunidades. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim desta caminhada de hoje, mas não ao fim das reflexões que ela despertou em seu coração. Ao longo desses instantes, revisitamos dores profundas, ouvimos relatos de espíritos que atravessaram o suicídio, sentimos o peso da solidão e também a força do amparo divino. E agora, neste momento final, quero que você guarde uma certeza: a vida nunca termina. O suicídio, embora seja uma escolha dolorosa e equivocada, não é o fim da alma. É apenas um capítulo em meio a uma história maior, escrita pelas mãos de Deus, onde todos, sem exceção, são convidados ao reencontro com a luz. Não há queda tão profunda que o amor divino não alcance. Não há erro tão grande que não possa ser transformado em aprendizado. Se você convive com a saudade de alguém que partiu assim, lembre-se, o laço que une vocês é eterno. Esse ente querido continua a viver, a sentir, a aprender. Um dia, pelo amor de Deus, haverá reencontro. Até lá,
Suas orações e pensamentos de carinho são como cartas enviadas ao coração dele, fortalecendo-o e dizendo: você não está esquecido, eu continuo a amar você. E se é você quem, em algum momento, tem carregado pensamentos de desistência, receba este abraço espiritual agora. O Cristo caminha ao seu lado, mesmo quando você sente que não tem forças. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, e ele não mente. Cada vez que você resiste, cada vez que decide dar mais um passo, mesmo com lágrimas, você está dizendo ao universo: eu acredito que a vida tem sentido. Guarde no coração estas palavras de Emmanuel. Não desanime. Siga adiante. A vida, por mais difícil que pareça, é a oportunidade bendita de redenção e progresso. São palavras que ecoam como um sopro do alto, lembrando-nos de que vale a pena lutar. Quero lhe fazer um convite íntimo, profundo. Se esta mensagem lhe trouxe paz, deixe nos comentários apenas uma frase simples: estou em paz. Esse gesto não é apenas simbólico, é uma forma de declarar ao universo e a você mesmo que a vida continua, que a esperança permanece, que o amor é maior do que qualquer desespero. Lembre-se, você nunca está sozinho. Há mentores espirituais que o envolvem em ternura. Há familiares desencarnados que torcem por você. Há amigos terrenos que podem lhe estender a mão. E, acima de tudo, há um Deus que o ama infinitamente e que não desiste de você. Hoje nos despedimos, mas com a certeza de que nossos caminhos voltarão a se cruzar em outras mensagens, em outras reflexões, em outros encontros de alma. Até lá, que a paz de Jesus envolva o seu coração, que a esperança renasça como o sol que sempre volta a nascer e que você sinta, a cada dia, a força suave da vida que continua e do amor que nunca acaba. Que a luz o acompanhe, que a fé o fortaleça e que em seu íntimo você possa sempre repetir: eu escolho viver.